Hoje vamos conhecer a história de Nabal, um personagem bíblico com lições poderosas. Vamos juntos explorar as escolhas dele e o que podemos aprender com essa narrativa incrível. Nabal foi o marido de Abigail, que ficou conhecido na Bíblia por ser um homem impiedoso e inconsequente. A história de Nabal está registrada na Bíblia, no livro de 1 Samuel 25. Além desse texto, não há mais nenhuma informação biográfica sobre quem foi Nabal. Nabal era um fazendeiro rico, descendente de Caleb, que vivia ao sudeste de Hebron. Ele morava numa cidade que se chamava Maom e apacentava seus rebanhos na fronteira de Judá. Nabal aparece na Bíblia na ocasião em que Davi e seus 600 homens estavam buscando refúgio naquelas terras, enquanto fugiam do rei Saul. Enquanto Davi e seus homens estiveram naquela região, eles protegeram os rebanhos de Nabal contra ataques de salteadores do deserto e mantiveram boas relações com os pastores que trabalhavam ali. 1 Samuel 25:15. Então, na época da tosquia das ovelhas, Davi enviou 10 de seus homens a Nabal, buscando alguma gratificação pela proteção prestada aos pastores dele. Essa gratificação seria muito importante para as condições de Davi naquele tempo, que necessitava de provisões para seus homens. Apesar de toda a cordialidade dos servos de Davi, Nabal se comportou de forma muito rude. Ele alegou que não sabia quem era Davi e ainda insinuou que ele fosse um escravo que havia fugido de seu senhor. Então Nabal se negou a dar qualquer ajuda a Davi e seus homens. Quando Davi ficou sabendo o que Nabal havia feito, ele pegou 400 de seus homens armados e partiu para atacá-lo. Foi então que alguns dos empregados de Nabal contaram a Abigail tudo o que estava acontecendo. Abigail era uma mulher bonita e inteligente. 1 Samuel 25:3. Rapidamente, Abigail se empenhou em evitar a catástrofe que se aproximava. Ela preparou uma grande quantidade de provisões por conta própria e encaminhou como uma oferta de paz a Davi. Ela pessoalmente foi ao encontro de Davi sem avisar seu marido. Quando Abigail viu Davi, ela desceu de seu jumento e se prostrou perante ele pedindo misericórdia. Ela apelou para a piedade de Davi e ainda lhe disse que Deus era com ele e certamente lhe daria um reino próspero. Por tudo isso, não havia necessidade que ele derramasse sangue desnecessariamente, buscando fazer justiça com as próprias mãos. 1 Samuel 25, 24, 31. Então, diante do pedido de Abigail, Davi resolveu cancelar o ataque. Ele reconheceu que Deus havia enviado aquela mulher ao seu encontro para que ele não se manchasse com o sangue de Nabal. Davi também elogiou o bom senso de Abigail. 1 Samuel 25, 32, 35. Quando Abigail voltou para casa, ela encontrou Nabal participando de um grande banquete. Como ele estava muito embriagado, ela não lhe disse nada. No outro dia pela manhã, quando ele já estava sóbrio, ela lhe contou sobre tudo o que havia acontecido. Então a Bíblia diz que Nabal sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Os estudiosos indicam que talvez Nabal tenha sofrido um ataque cardíaco, talvez um derrame ou um colapso de congestão. Nabal ficou nessa situação por 10 dias, até que o Senhor o feriu e ele morreu. 1 Samuel 25, 37 e 38. Ao saber da morte de Nabal, Davi entendeu que aquilo havia sido um ato de Deus, que evitou que ele praticasse vingança com as próprias mãos. Pouco tempo depois, Davi pediu a viúva Abigail em casamento. 1 Samuel 25, 39, 42. Nabal era um homem mau e irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele. 1 Samuel 25, 17. Curiosamente, o nome Nabal no hebraico é uma palavra para louco. Os intérpretes dizem que o significado do nome Nabal transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade interior. 1 Samuel 25, 25. Então é possível entender que esse homem foi uma verdadeira personificação da loucura. Mas Nabal não agiu da forma que agiu por pura tolice, mas porque ele era insensível e cruel. Ele não tinha qualquer consideração pelas questões éticas ou religiosas. O texto bíblico deixa claro que nem mesmo sua esposa podia contar com ele.
1 Samuel 25:17. Tudo isso significa que Nabal era um homem espiritualmente louco. O salmista, no Salmo 14, fala sobre esse tipo de pessoa. Ele escreve: disse o nécio no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 14:1. Nabal também se encaixa perfeitamente no perfil descrito pelo profeta Isaías. O louco fala loucamente e seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Isaías 32:6. Nabal era aquele tipo de pessoa que se preocupa apenas com si mesmo e com suas próprias riquezas. Na história de Nabal, aprendemos sobre a importância da generosidade e da prudência. Nabal recusou ajudar Davi, mas sua esposa, Abigail, agiu com sabedoria, evitando um conflito desnecessário. Isso nos ensina a sermos cautelosos em nossas decisões e a reconhecer oportunidades de agir com compaixão. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like e apoie o canal para mais conteúdo inspirador. Queridos ouvintes do canal, você é bênção. Neste momento, abençoamos cada um de vocês com paz profunda, sabedoria abundante e entendimento claro. Que a fé os envolva, que a força os fortaleça e que o ânimo os guie. Que a presença da bênção esteja sempre convosco, guiando cada passo com luz e amor. Assim nos te pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.